mamãe e papai de pet, bem-vindo, bem-vinda ao videocast da Oftalmocenter Vet, clínica veterinária com o propósito de manter a visão por amor aos animais. Hoje a gente vai falar de um assunto importante e interessante. Catarata em pet? Pois é, aqueles probleminhas que nós humanos temos, os nossos filhos e filhas de patas também podem ter. Antes da gente começar a prosa, quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, assim você não perde nenhuma atualização. E aqui dentro do canal tem muito conteúdo do seu interesse sobre os olhos, sobre a visão dos cães e gatos. Nosso convidado dessa sequência de videocasts é o Fabrício Mamed, médico veterinário da Oftalmocenter Vet. Doutor Fabrício, obrigada mais uma vez pela sua presença. Tamo junto, Ju. Obrigado. Doutor, vamos lá. A catarata é uma consequência da idade? Sim, mas tem casos que o animalzinho já nasce com catarata. É uma condição rara, mas a idade está relacionada, sim, à doença da catarata. Acontece algumas coisas pessoais. Existe uma catarata congênita, que o animal já nasce com ela. E nesse cenário, o animal que a gente mais atende com esse cenário de catarata congênita são os gatos. Mas a doença de catarata é muito, mas muito comum entre os cães. Gatos, é raro da gente atender um caso, é raro de fazer um tratamento para o gato, mas para cachorro é muito comum no dia a dia. E a idade, a faixa etária mais comum é de 6 anos a 12 anos. Essa é a faixa etária mais comum, mas podendo ter um animalzinho de 2 anos de idade já ter o problema grave a ponto de ser submetido ao tratamento. Eu ia fazer essa pergunta. A partir de qual idade o pet começa a envelhecer? Então, a partir dos 6 anos? Biologicamente, sim, é isso mesmo. Então, fisiológica, entre 6 e 7 anos, o animalzinho já é considerado idoso, né? Então, ou seja, a partir daí, a gente, na oftalmologia, já consegue até mesmo dar estimar a idade do animal pelo envelhecimento do olho. Então, o olho vai envelhecendo, nós, deles também. E a partir de 6, 7 anos, a gente consegue dar uma idade para o animal, baseado exatamente na alteração do cristalino, que é a estrutura do qual desenvolve a catarata. E existem graus de catarata? Existe sim. A catarata inicia-se, como está na imagem, inicia com uma pinta branca. Então, a sociedade, como geral, ela já sabe que olhos brancos se refere à catarata. Então, até aí tudo bem. O animalzinho começa com uma pinta. E essa pinta branca, ela se evolui. Alguns animais evoluem rápido, outros não. Isso depende da causa de base dessa catarata. Então, o primeiro estágio é uma pinta, uma manchinha inicial, que não atrapalha em nada a visão, e nesse cenário a gente só acompanha, não tenta usar nenhum artifício terapêutico para esse animalzinho, tá? Mas aí ela evolui. Essa evolução que a gente não consegue estipular. E aí, na próxima imagem, a gente consegue identificar que ela evoluiu. Como que ela evoluiu? Evoluiu como um formato de riscos. Uhum. São vários riscos. Então, é como se a pinta explodisse lá dentro dos olhos. A pinta branca, né, espalhou a tinta branca lá dentro e ela gera esses riscos, aí já começa a embaçar a visão. Nesse cenário de embaçamento, o animalzinho ainda não está tendo uma limitação visual. E ele, sim, ele enxerga um pouco mais embaçado, mas ele não demonstra limitação visual. E aí o proprietário está satisfeito com a visão dele, porque ele, né, no máximo que ele perde é a agilidade visual. Para vocês saberem como é que é a agilidade visual, tá com um objeto, um alimento ou até mesmo uma bolinha. Veja se ele continua pegando esse objeto no ar. E a agilidade visual é isso, taca de um lado, o animal pega no ar, taca de outro, ele pega no ar. Quando chega nessa idade, nessa fase da catarata, aí já tem uma limitação. Pode ser que algum lado ele tenha já uma limitação. E aí evolui para o terceiro estágio, que é a próxima imagem. Na próxima imagem, a gente nota que já pegou o olho inteiro. Nossa, e aí já comprometido. Totalmente comprometido. Aqui ele já começa a tropeçar, subir e descer escadas, principalmente, ele já tem uma dificuldade, principalmente na descida, porque a descida tem que ter uma visão boa, perfeito, mas ele tem um trauma de cair.
Então, ou seja, ele limita. Então, tem alguns animaizinhos que se recusam a descer a escada. Ele sobe correndo. Mas na hora de descer, por causa do trauma de tropeçar na escada, ele acaba se limitando. E aí ele prefere ficar quietinho lá em cima. Também vale para sofá. No sofá, subir e descer sofá também vale a referência, né? Uhum. E o processo evolui. Evolui que é a próxima imagem. Aí já tá tudo branco, completamente branco, tomado. Esse aqui, o animalzinho não enxerga absolutamente nada, a não ser acender, apagar a luz, que a gente chama de percepção visual no clarão de luz. Ele vê um clarão de luz. Então, ou seja, a gente faz os testes, o animal no teste de ameaça, ele não enxerga, mas a gente incide uma luz, ele se incomoda com a luz. Então, a percepção de clarão de luz é nessa etapa. Legal, tem os graus. No episódio anterior, você que não assistiu, vale a pena conferir esse bate-papo sobre olho seco. É também uma doença extremamente importante você ficar atento, porque é um problema que vai evoluindo e se torna depois uma doença gravíssima, mancha preta. Mas você trouxe uma experiência empática do tutor, da tutora Exatamente. dentro da clínica, que a pessoa pode se colocar no lugar do pet. É isso mesmo, Ju. A definição sua, a experiência empática, é bem por aí. Uhum. A nossa ideia é o seguinte, o proprietário perguntava pra gente, mas como que ele está enxergando nessa fase da catarata? Então, a gente desenvolveu alguns óculos que falam exatamente na fase da catarata. Então, a fase inicial, com algumas pintas, né, entre a fase 1, já começa a ver algumas pintinhas ali, fase 1 e a 2. Então, ou seja, a gente coloca o proprietário para enxergar como se fosse o seu animalzinho. Então, isso aqui dá uma noção para nós, a fase inicial, né? Uma fase um pouco mais avançada do que, por mais que a confecção do óculos proporciona para nós, parece que está melhor do que a anterior, mas não, isso aqui já está um borrão aqui, ó, aqui é o animal para baixo, ele não enxerga. Então, ou seja, aqui já está tendo uma limitação visual. E o que eu estou tendo de experiência aqui tá muito embaçado para mim. E aqui para nós a gente não consegue ler com esse cenário da catarata. Já um animalzinho ele consegue brincar bem e aí evolui o processo. E aí é como se tivesse uma cortina branca na frente. Nossa. Tem alguns pontos, né? Alguns lugarzinhos, alguns buracos que ele consegue enxergar. E o animal, ele não depende 100% da visão para fazer as coisas do dia a dia. Ele tem o faro, ele tem a audição, tudo isso ajuda muito nos animais, diferente para o nosso caso. Mas eles, nesse cenário aqui, eles já têm dificuldade eles já preferem ficar mais acuado, dormindo, quietinho no seu cantinho, porque aqui ele tem uma dificuldade visual. E o processo evolui. Se não tratar, evolui. E evolui para o estágio mais avançado, é como se tivesse uma parede branca. Aqui, ó, no cenário tem um clarão de luz chegando pela periferia, mas no centro não enxergo nada. Então, ou seja, aqui que está a vivência, a empatia, né? A experiência da empatia, ou seja, como que o meu animalzinho enxerga. É aqui que a gente fez esse cenário para o cliente entender as fases de evolução da catarata. É nada melhor do que a gente se colocar no lugar do outro para ter esse real entendimento e a gravidade de algo que é tão comum, catarata, em nós humanos, é também para os pets. E em cada grau que você comentou, doutor, o único meio é o cirúrgico para aliviar? Isso mesmo. O único tratamento, né, comprovado, eficiência terapêutica, é a cirurgia. Colírios, medicamentos, não. Vitaminas, nada disso trata a catarata. Então, o único tratamento indicado é a cirurgia, assim como na medicina humana. E se a gente for fazer um comparativo direto, né, existe apenas duas diferenças entre a cirurgia do animal e a cirurgia do ser humano. A principal diferença é a lente que se usa no ser humano é uma confeccionada especialmente para cada pessoa. E no animal, existe uma própria para o animal, seja ele gato, seja ele cavalo, seja ele cachorro, que é a principal. Então, tem um grau apropriado para cada espécie. Então, a lente que se usa dentro dos olhos é ela que vai proporcionar a visão sem embaçamento. Beleza. E o outro cenário de diferença é a anestesia. Para eu fazer a cirurgia em mim, a pessoa vai usar um colírio anestésico e eu vou contribuir, eu vou ficar quietinho para ser abordado, fazer a cirurgia em mim. Já no cachorro, ele não para. Ele não fica quietinho em cima da mesa cirúrgica. Então, a gente tem que anestesiar o animalzinho como um todo. Ele precisa estar dormindo para ser feita a abordagem cirúrgica.
tá? Então, tem essas duas diferenças no ser humano, mas os aparelhos, os instrumentais, né, são todos muito semelhantes. A gente aproveita os mesmos aparelhos na medicina humana para usar na veterinária. Eu acredito que em todos os momentos que você comentou, todos os graus, precisa agir de maneira rápida para devolver a visão dos pets. Mas existe algum grau que é o melhor momento? O melhor momento é na fase 2, na fase onde que não é uma pinta, mas essa pinta explodiu. Então, se a gente for na imagem, né, a imagem da catarata número 2, a próxima... A próxima. A outra, não. Aí, isso. Aí. Então, para responder sua pergunta, essa é a fase ideal para cirurgia para ser feito tratamento. Por quê? Esse olho tem uma alteração visual, mas ele não tem ainda o sofrimento inflamatório decorrência da catarata. Então, aqui é onde a gente obtém os melhores resultados. São cirurgias simples, objetivas, menos invasiva, menos tempo de cirurgia e que proporciona para nós um pós-operatório mais tranquilo. É claro que para toda cirurgia existe um pós-operatório, existe tratamento envolvido nisso, e aqui é a fase mais rápida, com menos medicação para ser utilizada. E se a gente for no processo de evolução, o estágio pior de catarata é na imagem da isso. O estágio pior da catarata é esse estágio. O estágio que a catarata está muito antiga, o olho já tá tendo repercussão inflamatória. Repara que o olho está todo vermelho. Sim. Esse estágio, a gente já tem poucos recursos para serem feitos, porque na maioria das vezes o animal não volta a enxergar. Então, seja, se eu operar esse animalzinho, a gente tem que fazer alguns exames para confirmar isso, mas tem um estágio que não adianta. Cirurgia de catarata, ela é feita com o principal benefício de visão. Mas toda catarata é uma doença. Toda doença deve ser tratada. O único tratamento da catarata é cirúrgico. Mas, se deixar chegar nesse ponto, aí a gente já não proporciona para o animal a voltar a enxergar. Aqui a gente tira a doença catarata, tira a inflamação, tira o processo, a consequência, mas não volta a enxergar mais o animalzinho. Então, ou seja, nesse cenário é triste para nós. A gente tem o que fazer para tirar a catarata, mas não temos o que fazer para devolver a visão do animal. Quando fala cirurgia, as pessoas acabam se assustando bastante, porque tem anestesia, tem todo um processo envolvido. Qual que é a dica para preparar o pet para esse momento? Beleza. Uma vez definido que é um tratamento cirúrgico, e a gente está falando de catarata é de 6 a 12 anos de idade, é a principal faixa etária. Então, eles já são idosos. Por ser idoso, já tem uma preocupação maior, tanto na nossa parte técnica quanto do proprietário. Então, a gente pede o seguinte, check-up. Os exames falam pelos animais. Você, Juliana, se você tiver com alguma dor no rim, você vai apontar e o médico vai identificar, não, o seu rim que está doendo. O animal não fala. Não. Os exames falam por eles. Então, a gente pede os exames. Os exames falam pra gente, ó, tem um problema cardíaco, tem um problema renal, e aí a gente vai limitando, vai pro tratamento do fígado, do rim, do órgão alvo ali que tá com algum problema, para depois fazer uma cirurgia de catarata. Cirurgia de catarata não é emergencial, não. Dificilmente a gente entra numa cirurgia de catarata com uma emergência. Na verdade, é uma cirurgia eletiva, que a gente vai marcar uma data. E previamente a gente faz um check-up. Então, o preparatório é isso. Faz um check-up e se tiver tudo bem com o animalzinho, a gente confirma a data da cirurgia. Certo. O pós-operatório, pelo que eu entendi até da outra pergunta, da outra resposta, o pós-operatório vai depender do grau que se encontra a catarata. É isso mesmo. Basicamente, a gente utiliza 2 colírios como pós-operatório e um comprimido. Perfeito. Basicamente é isso como uma rotina, um protocolo. Mas os exames anteriores que a gente faz, dá uma noção pra gente se a pressão do olho vai aumentar, se não vai, se esse olho é muito reativo ou não é. Então, ou seja, a gente já tem de antemão alguns dados dos olhos para a gente fazer um protocolo personalizado para cada indivíduo. E aí o protocolo normalmente envolve de 30 a 45 dias de tratamento. É claro que quanto mais avançado está a catarata, maior o tempo, maior a frequência de uso dos colírios, que normalmente é 4 vezes ao dia, tem animais que tem que usar 6 vezes ao dia a frequência de medicação, e o tempo, 60 dias para dar alta para esse paciente.
O protocolo nosso diz o seguinte: todo animal que faz cirurgia de catarata, a gente só dá alta com 4 meses. Perfeito. 4 meses para todos, independente. Só que tem animaizinhos que tem que fazer uso de 30 dias de medicação e é o suficiente. Mas a gente ainda acompanha para ver, né, os riscos e tudo mais envolvido no pós-operatório. Ou seja, viu que o olhinho tá esbranquiçado, já leva lá no Oftalmo Center Vet pro Dr. Fabrício e toda a equipe da clínica a avaliar seu filho e filha de patas. Depois que o paciente de patas recebeu alta, precisa ser feito um acompanhamento? Ah, sim, é. A catarata, ela tem, se uma vez colocada a lente intraocular, ela não volta. Mas, talvez na medicina humana você já teve essa experiência. Ah, vamos precisar dar uma polida para limpar a lente. Na veterinária também. Acontece acúmulos de dejetos lá dentro dos olhos, ou seja, todo o processo lá dentro pode acontecer de embaçar um pouco a vista. Então, catarata volta? Não. Mas a lente pode sujar. E é que aí a gente tem que fazer alguma manobrazinha. Normalmente é colírios que a gente faz para que essa catarata não fique tão intensa assim, tá? Porque ela não volta, mas tem um embaçamento envolvido pela lente que vai sujando. O Oftalmo Center Vet oferece essa cirurgia? Sim, a gente já tem como rotina há 12 anos, a gente opera a cirurgia de catarata nos animais. Inicialmente a gente fazia sem uso de lente intraocular, depois de 2 anos a gente começou a oferecer porque não tinha no Brasil para vender as lentes. Então, há 10 anos que a gente faz cirurgia de catarata com implantação de lente intraocular. Perfeito. E é um procedimento rápido, que vai variar de acordo, né, com o grau. E a pergunta que muito tutor deve estar se fazendo: vai doer? Vai ser dolorido? Como que vai ser a reação do pet depois? Não dói. É uma cirurgia minimamente invasiva, porque não abre o olho, né? A gente introduz uma cânulazinha lá dentro, pequenininha, mede 2,75 milímetros. Então, ou seja, é muito pequenininha. E que o pós-operatório, no dia da cirurgia, sai um pouquinho com o olho fechado, mas 4 horas depois, o olho já está bem aberto. Então, ou seja, não é uma cirurgia dolorosa. Para o ser humano que já fez, você pode até contextualizar. Os meus pais já fizeram, as pessoas de uma certa idade já fizeram cirurgia de catarata. Ela não é uma cirurgia muito invasiva em termos de dor, tá? Então, ou seja, não, dor não. O que tem é um manejo, um pós-operatório para ficar pingando colírio. Isso sim a gente coloca como um protocolo primordial. Tem que se dedicar um pouco no pós-operatório. Tem que se dedicar e depois, olha que beleza. Ele vai voltar a ver com precisão, vai poder brincar e ser feliz e curtir a melhor idade. É isso mesmo, é isso mesmo. Ô, doutor, e pra gente fechar a nossa conversa, então, se não fizer a cirurgia, se não for lá se preocupar com a catarata, a decorrência disso é, de fato, a cegueira. A catarata leva à perda visual. Não dá para a gente predizer se vai demorar 1 ano, 2 anos, 6 meses, 10 anos. Quanto tempo demora para a catarata? Cada um tem um processo de evolução. Mas é certeza que não fez a cirurgia, essa catarata, a doença chamada catarata, vai gerar outros problemas para os olhos dos animaizinhos, principalmente o olho vermelho, irritado, coçando muito, e o aumento da pressão, que é o glaucoma, é uma das consequências da catarata. Poxa vida. Doutor Fabrício, muito obrigada pelo seu bate-papo. Obrigado, Ju. Tamo junto. Tamo junto. Muito bem, você com certeza é um pet lover, é um apaixonado por pet, faça parte do universo da Oftalmo Center Vet. Se inscreva no canal, ative o sininho, mas também siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no TikTok. A gente se vê no próximo bate-papo. Tchau!